As vozes, elas não param, as vozes não param, elas não param. As vozes, elas não param. Vai, Neymar, tu de bater, né, Neymar? Tu é cachorro, né? Soca esse cacete com força e goza logo! Sejam muito bem-vindos ao novo quadro nesse canal. Eu vou chamar esse quadro aqui de Sessão de Terapia. E ele tem esse nome porque eu faltei a terapia da semana passada e eu tô com uma necessidade de falar. E afinal, o que poderia dar errado em eu abrir os meus pensamentos mais íntimos publicamente aqui no meu canal, né? Eu acho que não tem nada que pode dar de errado, não. Você tem a sensação que a pandemia também quebrou a sua cabeça? Eu sinto que esses 2 anos de pandemia não fizeram só eu ficar bublé das ideias durante o período que ela tava acontecendo. Mas eu meio que sinto sequela até hoje. Dessa privação de vida social que a gente teve durante 2 anos. Essa ansiedade constante que a gente sentiu durante aquele período. E eu sinceramente não sei se algum dia isso vai mudar. Mas antes eu obviamente vou ter que, né, usar ali a minha mais nova identidade visual, que é o coquinho do cara do ioiô, né? O coquinho de quem vai tomar os meios de produção algum dia. A única questão de amarrar o cabelo é que eu comecei a perceber umas entradas, assim, meio suspeitas. E aí eu gostaria de entrar num ponto que eu acho que eu fui muito injusto com as pessoas carecas, né? Em decorrência ali das últimas polêmicas que eu me envolvi, eu falei muito mal de portadores de calvície, né? Mas eu gostaria de deixar claro que eu não tenho nada contra pessoas carecas. Se você é careca, não tem problema nenhum em ser, já adianto isso. Eu acho que eu não ficaria tão pilhado se eu começasse a perder cabelo, eu acho. É mais fácil eu perder cabelo por estar pilhado do que ficar pilhado por perder cabelo. Porque, sinceramente, dane-se. Mas eu tenho muito medo dos efeitos colaterais que podem vir junto com a calvície. E esses efeitos colaterais, eles incluem, tipo, virar red pill. Tá ligado? Eu não quero começar a atacar a minoria. E parece que isso é um negócio que vem junto com a calvície, né? Porque apesar de não ser todo calvo, é sempre um calvo. Então eu tenho muito medo de virar red pill, de começar a dizer umas paradas misóginas. Então, em decorrência do medo dos efeitos colaterais de ser calvo, eu sei que existe uma maneira muito boa de você controlar a calvície, que é com os produtos da Manual. A Manual mandou esse kit pra mim. Temos minoxidil, biotina e temos o shampoo de fortalecimento pros cabelos. Todos eles acompanhados da maneira de uso, entendeu? Vem tudo muito bem explicado, numa embalagem discreta e bem bonitinha. E é claro que você vai receber produtos e um tratamento personalizado com base na sua necessidade. E esse é um dos principais diferenciais da Manual. Ela não só garante a entrega frequente de produtos para controlar sua calvície, como ela também fornece um tratamento personalizado para você. Ela oferece um tratamento cientificamente comprovado e prescrito sob medida para você tratar esse problema que é a queda de cabelos. E apesar de ser um problema que atinge mais de 50% das pessoas que passam dos 50 anos, o que mostra que é um negócio bem comum, ainda é um tabu muito grande e prossegue sendo um tópico bem sensível entre os homens. Ele é um tópico delicado porque ele mexe com a nossa autoestima. E quem tem ou já teve problema com a autoestima, sabe o quanto isso limita a gente. O quanto isso prejudica a nossa capacidade de conseguir curtir um momento. Como a gente já tá quase no Natal, o que significa que o carnaval tá aí, dá tempo de você começar a usar os produtos da Manual, realizar o seu tratamento pra chegar no carnaval, já vendo os primeiros resultados. O que é perfeito, porque ao invés de você projetar a sua insegurança nas outras pessoas, você já começa a resolver ela agora. E não vai ter motivo pra você virar um red pill. Os resultados mais visíveis começam a partir do 3º mês, ou seja, o momento ideal pra você começar o tratamento já pensando em curtir o carnaval sem preocupação é agora. E o melhor é que você, utilizando o cupom PauloMatias40, você garante 40% de desconto no seu tratamento e ainda recebe o frete grátis pra todo o Brasil. E o que não falta é depoimento de antes e depois de diversas pessoas que fizeram o tratamento com a Manual, deixando claro que ele apresenta, assim, resultados muito bons. O que é ótimo, porque afinal, a sua calvície ela não vai sumir se você começar a depositar toda a sua frustração em mulher. Então eu garanto pra você que começar o seu tratamento personalizado com a Manual vai ser muito melhor. Obrigado aí, Manual, pela parceria nesse vídeo e corra garantir o seu tratamento com 40% de desconto. Beleza, gente? Sejam muito bem-vindos aí à sessão de terapia do Paulinho. Por favor, sente-se no seu divã, que hoje o tema vai ser um negócio que eu já penso faz um tempo e que muitas pessoas concordam comigo quanto a esse assunto, que no caso é, mano, parece que a pandemia realmente quebrou nossa cabeça. Parece que a minha cabeça ela não processou os 2 anos de pandemia, sabe? Eu sinto que não só eu, mas muita gente teve várias áreas da vida afetadas, tipo ansiedade social, perda da capacidade de concentração pelo excesso de tela usado durante a pandemia, e principalmente a alteração na percepção do tempo. Isso é um negócio muito bizarro, porque pelo menos pra mim, esses 2 anos que passaram, eu simplesmente não consigo diferenciar eles da minha cabeça. Pra mim, esses 2 anos, basicamente, sei lá, são meio que um só, mas não são também. E as memórias que eu tenho de lá parecem muito mais longes ou muito mais próximas do que realmente são. E isso parece que distorceu não só a época de pandemia, mas a época que veio depois também. Então tem coisa que aconteceu no início desse ano que parece que faz muito mais tempo. Isso não é um negócio que só eu senti, sabe? Muita gente teve a percepção de tempo distorcida depois desses 2 anos. Uma coisa, por exemplo, muito aleatória que mudou é que antes da pandemia, todo Uber que eu entrava, eu conversava muito. Mano, eu saía do Uber sendo o melhor amigo dele, sabendo o que a tia dele tinha comido na semana passada. Sempre puxei muito assunto, sempre conversei muito com todo Uber que eu entrava. E isso é uma coisa que simplesmente mudou durante a pandemia. Eu não converso mais com Uber nenhum. Inclusive, a minha nota tá baixando. Por que a minha nota tá baixando se eu só entro no carro e fico quieto? Mas hoje em dia eu não tenho esse costume mais de conversar com o Uber, tá ligado? Eu não sei porquê. É um negócio que mudou durante a pandemia. E teve muita gente também que saiu da pandemia com ansiedade social. Saiu da pandemia sem conseguir aglomerar ou ficar em ambiente com muita gente sem ficar ansioso.
Sabe quem me deu essa garrafona aqui? Terabyte, o cupom Paulo Matias pra você garantir o seu desconto lá. Corre comprar na Terabyte. E é muito assustador pensar que houve uma geração inteira que foi moldada por essa pandemia. E eu faço parte dessa geração. Acho que as pessoas mais afetadas acabaram sendo aquelas que são mais novas. Acabou sendo jovens, porque a gente tá com o cérebro em desenvolvimento. Então, mano, eu não consigo imaginar como que ficou a cabeça de uma criança de 13 anos, um adolescente de 16 anos, que basicamente perdeu 2 anos da juventude, perdeu 2 anos de uma fase que é pra ser uma fase de descobertas, uma fase que é pra ser uma fase de socialização, de ir em festa, de ir em rolê, de conhecer gente nova, que passou esses 2 anos dentro de casa, sabe? As pessoas entraram na pandemia com 16 e saíram adultas, sem ter nenhum contato social. Então pensa as consequências disso num cérebro em desenvolvimento, né? Num cérebro de uma pessoa mais nova. Eu tenho certeza que já tem muito estudo sendo feito em relação a isso e que vai ter muito mais ainda, porque eu acho que vai ser um negócio que a gente vai ver as consequências durante os próximos anos, entende? Principalmente quem tava em período de escola, né? Em período acadêmico durante essa época. Imagina o quanto da educação que não foi prejudicada dessa geração inteira. Porque eu tenho certeza que a grande maioria dos adolescentes, da criançada, sinceramente não aprendeu tanto quanto iria aprender presencialmente durante esse período. Quais vão ser as consequências desse déficit, tá ligado? Como é que a gente vai repor isso? Será que algum dia a gente vai conseguir compensar os efeitos desse déficit de aprendizado que teve uma geração inteira? Não sei. Eu tive a sorte de me formar de 1 mês antes de começar a pandemia. Por 2, 3 meses antes eu saí do ensino médio. Eu entrei na pandemia com 18 anos e saí com 20. O que também é muito bizarro, porque eu tenho 21 anos atualmente e eu não me sinto adulto. Eu não sei, eu não me sinto adulto. Eu não sei, eu sinto que eu não passei por esse, sabe, por essa linha que divide. Eu não sei que linha é essa. Eu não sei, sabe? Vocês estão me entendendo? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque o Bruno Hatak falou sobre isso também. Eu imagino que muita gente pensa sobre isso e sente que esses 2 anos realmente alteraram radicalmente a maneira que as pessoas pensam, a maneira que as pessoas, sabe, sei lá, existem. Eu postei sobre isso no meu Twitter e teve um tweet muito interessante que o cara falou que a relação dele com a morte mudou muito. Ver tanta gente morrendo e estar correndo o risco constante de perder, né, a vida ou perder a vida de algum familiar que você ama. E isso durante 2 anos, essa ansiedade generalizada realmente me fez olhar pra morte com outro olhar também. Tanto que um negócio bem surreal, chega a ser bem bizarro assim, é que eu só percebi que os meus pais estão velhos durante a pandemia. Eu lembro que teve um dia que meu pai tava tossindo muito, que eu acho que não sei se ele tava com alergia ou ele pegou uma gripe, mas não era Covid. E durante esse período que ele tava tossindo, foi a primeira vez na minha vida que eu passei a enxergar as rugas no rosto da minha mãe e as rugas no rosto do meu pai. Eu não sei, a minha cabeça, sabe, até então eu nunca tinha reparado que os meus pais estão velhos. E também teve o excesso de tela, porque todo mundo basicamente passou esses 2 anos, a não ser quem precisava sair pra trabalhar, né, e quem realmente não podia ficar em casa, que com certeza também deve ter acarretado em outros problemas relacionados à ansiedade e tudo mais. Muito provavelmente passaram grande parte do tempo no seu celular ou no seu computador, ou nos dois. Então você trabalhava no computador ou estudava no computador, e daí passava pro celular ficar um tempo fora, e daí ia se divertir usando o computador. E durante esses 2 anos a gente ficou tanto tempo na frente de tela que, ao menos pra mim, isso minou completamente a minha capacidade de concentração. Como vocês sabem, eu tenho muito livro aqui na minha estante, no meu quarto, porque eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre fui uma pessoa muito de leitura, sabe? Eu ia pro colégio e eu cagava pras aulas porque eu preferia ler livro. E eu só não li mais livro porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Se eu tivesse descoberto a pirataria naquela época, meu Deus. E hoje em dia, ter esse hábito de leitura simplesmente se tornou impossível. É muito difícil conseguir pegar um livro pra ler. Se antigamente eu lia, sei lá, 20, 30 livros por ano, hoje eu tô lendo 3, 4, sabe? E isso é muito desesperador, porque eu amo ler, eu sei o quão mágico isso é e o quanto isso agrega na nossa vida, mas eu simplesmente não consigo mais voltar com esse hábito. E isso é um negócio que pesa muito na minha cabeça. E é claro que eu tô falando de livros, mas isso vale pra tudo. Seja pra se concentrar em aula, seja pra se concentrar no seu trabalho, seja pra se concentrar no geral. E isso ainda se juntou com o boom do TikTok. Então a gente ficava muito tempo, não só na frente de tela, mas na frente de tela consumindo conteúdo curto, consumindo conteúdo imediato de 15, 10 segundos. E aí eu fico refletindo mesmo, assim, no silêncio da noite, olhando pro teto, quais as consequências disso a longo prazo, quais as consequências disso em uma sociedade, sabe? Tipo, já que a gente teve uma geração inteira, tava em um estágio de desenvolvimento, um estágio de educação, de formação, e que simplesmente foi privado disso, que são coisas básicas e necessárias para um bom desenvolvimento de alguém, que é uma boa vida social, que é uma boa educação, e pensar nisso é muito louco. Não, isso sem contar que a grande maioria das pessoas, eu inclusive, desregulou completamente o horário de sono. Desde a pandemia, o meu horário de sono é completamente desregulado. Eu sempre tento dar uma arrumada nele, mas eu sempre volto a desarrumar. Isso porque durante um bom tempo da pandemia, eu ia dormir às 6 da manhã, às 7 da manhã, porque eu ficava no Discord conversando, jogando. E o horário do sono, né, a qualidade do nosso sono, também é algo que afeta muito a nossa capacidade cognitiva, a nossa formação, ainda mais em pessoas jovens. Sei lá, esse vídeo aqui é mais um desabafo, eu não fui atrás de pesquisas, eu não tô no chroma key ali, fazendo algo bonitinho, mas é só porque é um negócio que eu penso muito e quis dividir com vocês, eu queria saber de vocês. Eu gosto muito de ler os comentários e ver o depoimento de vocês, as ideias e as experiências de cada um. Eu acho que eu tô cultivando uma comunidade muito, muito legal aqui no YouTube, porque eu gosto muito de ter essa troca. Então comentem aí o que vocês acham disso. Se vocês sentem ainda sequelas da pandemia, seja com ansiedade
ansiedade social, seja com falta de concentração. Como que vocês passaram por esse momento e como esse momento que a gente passou reflete em você agora? Mais importante ainda, por favor, me fala o que você acha desse tipo de vídeo, sabe? Mais simples, é literalmente uma trocação de ideia. Eu tenho muito tema que eu penso assim, que eu falo, mano, isso daria um vídeo. Mas aí eu me enrolo, eu não faço, porque eu sou perfeccionista e eu quero que as coisas fiquem super bonitas, eu quero pegar os artigos científicos, embasar e deixar no chroma key, botar efeito. Ah, vai pra casa do caralho. Tô fazendo esse vídeo aqui bem simples, porque eu sei que se eu ficasse buscando a perfeição, esse vídeo aqui ia sair ano que vem. Então tem vários temas que eu quero pegar e destrinchar em vídeos mais simples, né? Mais uma conversa. Eu gostaria muito de saber se vocês gostam disso. E mais bizarro ainda é que a gente sabe que é só uma questão de tempo até chegar mais uma pandemia, até a gente ter que ficar em casa de novo, porque essas doenças, elas são cíclicas. Acho que tem um dado que mostra que sempre tem uma pandemia a cada década, um negócio assim. Então nunca se sabe quando vai ser a próxima. Esse vídeo aqui não é necessariamente um vídeo informativo que vai trazer respostas pra vocês sobre esse tema. Não, é muito mais um depoimento de alguém que sente até hoje os efeitos de 2 anos de privação social. E não, eu já deixo bem claro que não tô criticando o isolamento, foi um negócio que foi necessário e é isso. E é isso, gente, tamo junto. Mua. Don't like it!